Olá, eu sou a professora Nestlé Nogueira e nesta videoaula sobre trigonometria vamos estudar as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Vamos começar pela função seno. No ciclo trigonométrico, o seno é a medida do segmento de reta OYP, sendo O a origem do sistema cartesiano. Com isso, nós podemos definir a função seno como a função que associa a cada número real x ao número real yp igual a seno x, ou seja, f de x é igual a seno de x. Esta é a representação gráfica da função seno. Agora, vamos estudar as características desta função. O domínio e o contradomínio da função seno são iguais ao conjunto dos números reais, lembrando que o domínio da função são os valores de x para os quais a função existe, e o contradomínio são os valores da função que os valores de x podem estar associados. O gráfico da função seno é chamado senoide, e nele nós podemos observar que a função seno é periódica e o seu período é 2π. Cada ciclo se completa em um intervalo de 2π. A função seno é limitada, pois seus valores estão no intervalo fechado de -1 a 1. Assim, seu conjunto imagem é este intervalo fechado. A função seno é crescente nos intervalos fechados de -π a π, de 3π a 5π, e ela é decrescente nos intervalos fechados π a 3π, 5π a 7π. Além disso, nós podemos dizer que a função seno é positiva para x nos intervalos abertos de 0 a π, de 2π a 3π, e negativa para x nos intervalos abertos de -π a 0, de π a 2π, de 3π a 4π. A função seno tem amplitude, que é metade da diferença entre as ordenadas máxima e mínima, igual a 1. Nesta figura está a função seno representada graficamente com as suas características. Então, o período 2π, no gráfico indicando que a função seno se repete a partir do ponto onde x é igual a 2π. O conjunto imagem observado pelo eixo y com valor mínimo -1, valor máximo 1, indicando que, para a função seno, o menor valor que ela admite é -1 e o maior valor que ela admite é 1. Os intervalos onde a função é crescente de -π a π, de 3π a 5π, que são intervalos fechados. A função seno
é decrescente nos intervalos fechados π, 3π, de 5π a 7π. Aqui também se observa os intervalos onde a função é positiva. A função seno é positiva no intervalo aberto de 0 a π, de 2π a 3π. E ela é negativa de menos π a 0, de π a 2π e de 3π a 4π, que são intervalos abertos. E a amplitude da função seno, que é a diferença entre o valor máximo ou o valor mínimo para o eixo x, que é 1. Agora, vamos ver a função cosseno. No ciclo trigonométrico, o cosseno é indicado pela medida do segmento de reta OXP, sendo O a origem do sistema cartesiano. Por isso, a função cosseno pode ser definida como uma função que associa a cada número real x ao número real xp cosseno x, ou seja, f de x é igual ao cosseno de x. A representação gráfica da função cosseno. O gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide, e este gráfico é obtido pelo deslocamento da função seno para a esquerda a π rad. Vamos ver as características desta função. O domínio e o contradomínio da função cosseno são iguais ao conjunto dos números reais. Nós podemos observar que a função cosseno ela é periódica de período 2π. Além disso, ela é limitada, pois seus valores estão no intervalo fechado de -1 a 1. Seu conjunto imagem é este intervalo. O domínio e o contradomínio da função cosseno, o período e o conjunto imagem são iguais aos da função seno. A função cosseno é crescente nos intervalos fechados de -π a 0, de π a 2π, e ela é decrescente nos intervalos fechados de 0 a π, de 2π a 3π. Também podemos observar que a função cosseno é positiva nos intervalos abertos de -π a π, de 3π a 5π, e ela é negativa nos intervalos abertos de π a 3π, de 5π a 7π. E assim como a função seno, a função cosseno tem amplitude igual a 1. A função cosseno, representada graficamente com as suas características. Período 2π, significando que graficamente a função começa a se repetir no ponto onde x é igual a 2π. O conjunto imagem, significando que
o menor valor admitido pela função cosseno é -1 e o maior valor que esta função admite é 1. Os intervalos de crescimento, que para a função cosseno são intervalos fechados de -π a 0 e de π a 2π. Os intervalos onde a função é decrescente, que são intervalos fechados de 0 a π e de 2π a 3π. Os intervalos onde a função é positiva, que são intervalos abertos de -π a π e de 3π a 5π. Os intervalos onde a função é negativa, que é de -3π a -π, de π a 3π e de 5π a 7π. E a amplitude da função cosseno, que é 1. Lembrando que a amplitude é a diferença entre o ponto máximo ou o ponto mínimo para o eixo x. Vamos estudar agora a função tangente. No ciclo trigonométrico, a função tangente é a medida do segmento de reta AT. Assim, nós podemos definir a função tangente como uma função que associa cada número real x, com exceção dos valores côngruos a π e 3π, ao número real yt igual a tangente de x, ou seja, f de x é igual a tangente de x. Lembrando que para π e 3π não existe valores para a tangente. Aqui está a representação gráfica da função tangente. As retas paralelas ao eixo y, que estão aqui indicadas em rosa, são as assíntotas. As assíntotas no gráfico indicam os valores para os quais a tangente não existe. A tangente não existe para π e 3π e para os valores côngruos a esses ângulos. Vamos analisar as características da função tangente. O domínio da função tangente é o conjunto dos números reais, com exceção dos valores côngruos ao ângulo π mais κ. E o contradomínio é o conjunto dos números reais. O gráfico da tangente é chamado de tangentoide. E a partir do gráfico, nós podemos observar que a função tangente é periódica de período π. Não possui limites, ela é ilimitada, pois o seu conjunto imagem é o conjunto dos números reais. A função tangente ela é crescente nos intervalos abertos, π mais κ a 3π mais κ, onde k é um número inteiro.
e a função tangente assume valores positivos para x nos intervalos abertos de -π a -π meios, de 0 a π meios, de π a 3π meios, e valores negativos para x nos intervalos abertos de -π meios a 0, de π meios a π e de 3π meios a 2π. Nesta figura está o gráfico da função tangente com as suas características. As assíntotas, identificando os valores para os quais a tangente não existe. O período π, significando que graficamente a função tangente começa a se repetir no ponto onde x é igual a π. O intervalo de crescimento da função tangente, que é de -π meios mais κπ a π meios mais κπ, de π meios mais κπ a 3π meios mais κπ e de 3π meios mais κπ a 5π meios mais κπ. A função ela é positiva nos intervalos abertos de -π a -π meios, de 0 a π meios, de π a 3π meios e de 2π a 5π meios. E ela é negativa de -π meios a 0, de π meios a π, de 3π meios a 2π. E a função tangente não possui amplitude. Aqui está uma animação que mostra a relação do ciclo trigonométrico com as funções trigonométricas. Então, à medida que o ponto P se desloca sobre a circunferência, o ângulo alfa se altera, alterando assim os valores do seno, do cosseno e da tangente, e com isso é traçado os gráficos destas funções. Lembrando que o seno é observado pelo segmento de reta sobre o eixo y, o cosseno pelo segmento de reta sobre o eixo x e a tangente pelo segmento de reta AT desta reta tangente à circunferência pelo ponto A. Agora, vamos ver um exemplo das funções trigonométricas. Em alguns trechos do rio Tietê, verifica-se a formação de notáveis quantidades de espuma, resultante de poluição por resíduos industriais. Em certo dia, a quantidade de espuma variou segundo a função f de t, igual a 3 mais 2 que multiplica o seno de πt sobre 6, sendo f de t a quantidade de espuma em metro cúbico por metro de rio, t o tempo em horas contadas a partir da meia-noite. Determine o primeiro momento do dia em que a quantidade de espuma atingiu 5 metros cúbicos por metro de rio. A resolução deste exemplo pode ser dividida em duas etapas. Etapa 1, identificar as informações dadas pelo exemplo.
A quantidade de espuma é calculada por meio da função f de t, onde f de t é a quantidade de espuma e t é o tempo. Na etapa 2, identificar o que é preciso calcular. Neste caso, qual foi a primeira hora do dia que a quantidade de espuma atingiu 5 metros cúbicos por metro de rio. Então, nós temos que f de t é igual a 5 e queremos saber o tempo em que a f de t atingiu esse valor. Para isso, vamos substituir na função o f de t por 5 e realizar os cálculos. Que é dado por este cálculo, e nós concluímos com os cálculos que 1 é igual ao seno de πt sextos. Mas qual é o valor em que o seno é igual a 1? Observando o gráfico do seno no intervalo fechado de 0 a 2π, o primeiro valor em que o seno é igual a 1 é π². Então, nós podemos dizer que π² é igual a πt sobre 6. Multiplicação cruzada, 2πt é igual a 6π. Então, t é igual a 6π divididos por 2π. t é igual a 3. Portanto, a primeira hora do dia que a quantidade de espuma atingiu 5 metros cúbicos por metro de rio foi às 3 horas. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.